Boa noite, obrigada a todos mais uma vez por estarem aqui ouvindo e desse assunto que a gente tem falado a semana inteira, que é a pobreza menstrual no país. Nessa semana a gente já falou na perspectiva educacional, do abandono escolar, e hoje a gente vai falar na perspectiva médica sobre as questões relacionadas à menstruação, à pobreza menstrual como um todo. A gente está com a doutora Janilva Amorim, que é formada em medicina pela UFP, residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Barão de Lucena, que fica em Recife, e pela Faculdade de Medicina da USP, não é isso? Sua última formação? A minha última, que é a uroginecologia. Isso. Então, a gente quer agradecer sua participação, a disponibilidade em tratar desse tema, que é tão importante para a gente, principalmente para as mulheres. E aí, como eu coloquei para você, eu pedi para que a gente tratasse um pouquinho desse tabu em torno da menstruação. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa questão ainda que, principalmente nas regiões mais interioranas, né, tem ainda esse tabu em volta da menstruação e será um prazer esclarecer na perspectiva médica em relação a o tema que vocês abordaram, né, no caso, pobreza menstrual, né? Isso. Então, assim, eu gostaria que você falasse para a gente, na sua visão enquanto médica, como você percebe essa questão da menstruação, como as pessoas tratam, inclusive as próprias mulheres. A menstruação, apesar de ser tratada, né, como tabu, como algo estranho, como se não fosse normal, como se fosse algo anormal, né, é um fato fisiológico. Assim como é fisiológico a gente sentir fome, como é fisiológico a gente sentir sede, fisiológico a gente sentir vontade de dormir, do mesmo jeito é a menstruação. É um processo fisiológico que não era para ser tratado de forma diferente. Digamos, eu estou com fome, vou me sentar à mesa para comer algo. Pronto, hoje é dia 16, a minha menstruação chegou, né? Então, assim, é algo totalmente fisiológico que não precisa a mulher, digamos, ela está em algum local conversando com alguém e, digamos, ela falar, espera um pouquinho que eu vou ali no banheiro trocar o meu absorvente, né? Dificilmente a mulher ela se sente à vontade em falar isso, porque, digamos, ela tem medo das pessoas olhar para ela e dizer, ela está menstruada, como se fosse assim, né? Nossa, que estranho, ela está menstruada. Não, entendeu? É um momento fisiológico que esse evento acontece todo mês e todas nós, mulheres, enfim, né? Todo mundo sabe que a mulher passa por esse processo fisiológico, então não era para ser estranho, não era para ser tratado com estranheza, se caso ela interrompesse uma conversa para dizer que ia ali no banheiro trocar o absorvente, ou então, tipo, tá aqui ministrando uma aula, ela, né, tipo assim, nós mulheres percebemos como o absorvente está ali mais lotado, precisa ser trocado, ele pede uma pausa para ir no banheiro fazer uma troca. Digamos, se tiver essa pausa e falar, vai causar uma estranheza para todo mundo que ouvir. Mas, assim, nós, né, que temos um pouco de conhecimento dessa fisiologia, da naturalidade dessa fisiologia, é que devemos difundir, né, diminuir o tabu em volta dessa fisiologia e difundir a naturalidade que é. As adolescentes, por exemplo, os pais ainda têm resistência em tratar desse tema, e aí acaba que muitos adolescentes menstruam e nem sabem que estão menstruando. Exatamente. A perpetuação de algo, digamos, a perpetuação do tabu está exatamente nessa falta de educação passada para as nossas adolescentes, né? Os pais meio que vão escondendo. Então, para diminuir esse tabu, então deve ser difundido essa educação no meio dos adolescentes, tanto da parte dos homens como das partes das mulheres, né? Falando a naturalidade. Então, assim, antes mesmo, 1 ano, 2 anos, ou mesmo até 3 anos, a adolescente, ela tinha já que estar bastante consciente desse fato fisiológico que estava prestes a surgir, né? Então, quando
a adolescente está aí, né, no caso, a criança está aí por volta dos seus 10 anos de idade, 9 anos de idade, os pais já devem falar abertamente com ela a respeito desse assunto, né? Porque aí infelizmente, cada vez mais está ficando mais cedo, né, esse processo da menstruação devido a vários estímulos, a gente sabe, da alimentação, de outros estímulos da visualização. Então, tem estimulado essa questão de esse processo da puberdade ser um pouco mais adiantado. Então, aí tem crianças com 9, 10 anos de idade, já no processo da menstruação. Então, cada vez mais a gente falar mais cedo para essas crianças sobre o processo da fisiologia, da naturalidade. Então, elas vão diminuir o tabu. Se os pais escondem isso, então eles vão achar, né, quando ela menstruar, ela vai achar que é algo estranho, que é algo anormal, porque ninguém falou isso para ela. De repente, digamos, né, quando se corta o dedo que tem um sangramento, todo mundo causa aquela estranheza, né? Nossa, cortou o dedo, tá sangrando, vamos parar o sangramento. Então, assim, o sangrar em si, a presença do sangue em si, se você não tem o pleno conhecimento da naturalidade daquele evento, vai causar estranheza. Por isso que deve ser bastante abordado no meio dos adolescentes a naturalidade desse processo. E aí entra outra questão que também é de saúde pública, que é a gravidez precoce, porque se a criança, a adolescente, menstrua, o corpo está se preparando para uma possível gravidez. Isso deve sim ser trabalhado, principalmente na escola. Exatamente. Outra questão, né? Aí deve ser já um outro assunto para ser levantado mais adiante, né? Porque a partir do momento que a criança ou a adolescente ela já começa a menstruar, então ela começa o período de fertilidade, né? Então, se ela começa a sua vida sexualmente, né? Então ela vai estar aí a qualquer momento, infelizmente, podendo ficar grávida, como a gente já viu, né? Alguns casos de aí adolescente com 12 anos de idade, 11 anos de idade, ficando grávida, né? E é uma coisa, assim, que, digamos, totalmente evitável. Isso, verdade. Um segundo ponto que eu havia pedido para a gente tratar foi sobre essa questão da pobreza menstrual na perspectiva médica. Por exemplo, você acredita hoje que a escola deveria haver política pública de incentivo, de entrega de kits de higiene, o próprio absorvente, como a gente conversava antes. Tem adolescentes que não têm, a maioria das adolescentes pobres não tem acesso ao absorvente, aí acabam usando tecido, e aí entra no outro ponto que a gente vai tratar mais à frente, que são as infecções. Então, assim... É uma realidade, né, assim, um pouco, digamos, bastante triste, a gente que meio que vive, né, um pouco digamos, eu não frequento a escola, não leciono, então, assim, a gente muitas vezes não sabe da gravidade desse processo, né, digamos, devido a uma adolescente faltar à escola devido não ter um absorvente, né, então, assim, mas aí né, já tem pesquisas mostrando, evidenciando isso, né, a ausência dessas adolescentes nas escolas devido a esse processo, digamos, alguém pode olhar e dizer, é totalmente possível, né, coloca ali, né, um pedacinho de pano e vai, só que a adolescente, ela não vai ter esse manejo adequado, entendeu? De colocar ali o pano, de ter esse autocuidado, de pegar o pano, lavar o pano, tipo assim, com uma pessoa adulta, isso é totalmente tranquilo para poder ser feito, porque o sangramento não é uma coisa nojenta, né? Como muitos acham, sangue. Não, simplesmente é uma secreção vaginal, é um sangramento que vem dentro do útero, dentro do organismo, então assim, não tem nada que você tenha a achar que seja alguma coisa suja, entendeu? É uma coisa completamente limpa. Então, a pessoa adulta ter esse manejo, tudo bem. Agora, uma adolescente, infelizmente, ela não vai saber ter esse manejo de estar fazendo uso desses paninhos, fazendo essas trocas, lavando adequadamente, ir para a escola. Então, assim, infelizmente, o pano, ele fica úmido mais rápido, então
passar, né, do paninho para a calcinha, vai passar para o short, para a calça, e aí vai deixar essa adolescente completamente constrangida. Então, há, sim, uma necessidade extrema, né, de políticas para poder fornecer esses insumos básicos para essas adolescentes, né? E assim, consequentemente, se ela vai ter um absorvente adequado para colocar limpo e tirar quando possível, vai aí, consequentemente, diminuir as chances de ter infecções, né? Porque se ela tem um manejo de um paninho de forma não adequada, então, consequentemente, pode levar infecção para ela, infecção bacteriana, infecção fúngica, né? Que aí já se torna um agravante para a saúde feminina. No caso, a Cândida, que é uma das mais comuns, devido a esse mau uso, tecido molhado, não vai ao sol, que acaba até complicando o nosso. Pode levar aí uma candidíase, né, que é a conhecida, né, infecção fúngica, é a candidíase, e pode também levar uma infecção bacteriana, que é chamada de vaginose bacteriana também. Na pesquisa da Unicef, eles constataram também que a síndrome do choque tóxico, que é quando já há um quadro bem avançado, bem... Isso. Aí já, tipo assim, quando tem uma infecção, porque assim, o sangue, né, ele é um alimento para a bactéria. Então, se não tem aquele manejo adequado, né, lavar o pano adequado e reutilizar novamente, então aquele sangramento que está naquele tecido, que se vier alguma bactéria nesse tecido, ela vai proliferar rapidamente. E aí, né, em contato com a vagina, que aí vai ascender, né, a bactéria pelo canal vaginal, pode chegar ao útero, e o útero já está dentro da cavidade abdominal. E aí sim já pode levar um processo infeccioso aí, uma DIPA, que é uma infecção bem mais séria, que já é na cavidade abdominal e, consequentemente, pode levar até a morte, né? É bem grave. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Vai de uma infecção simples, como uma candidíase e uma vaginose, para uma situação bem mais extrema. Isso, por isso a importância também dessa conscientização na família e também na escola. Às vezes a família tem um tabu, então a escola deve trabalhar isso, né? Porque realmente é muito grave. E aí o último ponto que eu havia colocado é como essas meninas, quando elas devem buscar ajuda médica e como, porque a maioria não sabe, com certeza, onde buscar, postinho, hospital, enfermeira, médica. Pronto, vamos lá. A maioria das vezes, quando inicia a menstruação nessas adolescentes, elas começam de forma irregular, tá? Pode acontecer dela menstruar 2 vezes no mês, como pode acontecer dela passar um mês sem menstruar. Tudo bem, não tem problema. Também, quando inicia a menstruação, aparece muitas vezes com cólicas, tá certo? Mas quando é que, no caso, vai ser normal e quando deve ser procurado ajuda médica? Quando essas cólicas, elas não passam com analgésico simples, como, por exemplo, um dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno. Então, quando essas cólicas menstruais não passam com essa medicação simples, elas devem ser procuradas uma ajuda médica. E o sangramento, se caso vier até 2 vezes no mês, tudo bem, também é considerado normal. Mas passou de 2 vezes no mês, daí já é bom procurar ajuda médica para ver, dar uma investigada se tem alguma alteração orgânica também. A quantidade do fluxo menstrual, ela deve trocar um absorvente, ele tem que ficar cheio mais ou menos umas 3 vezes durante o dia. Se por acaso ela fazer a troca aí de umas 5 a 6 vezes por dia, então também deve ser procurado, porque esse fluxo está um pouco aumentado, então deve ser investigado aí algum problema de coagulação, enfim, qualquer uma outra doença orgânica deve ser investigada. Isso é excelente, essa informação acerca da quantidade de absorventes a serem utilizados. Eu mesmo não sabia. Então, sei que se houver mais de 3 trocas e cheio, então já há algum problema. Exatamente, já é bom tentar ver, né, se tem alguma alteração orgânica, porque já está com sangramento um pouco aumentado. Realmente, a gente que não é muito leiga no assunto, não sabe, assim, de algumas informações, imagina as adolescentes. Essas meninas ou menina com 9 anos menstruando, devido a essa questão mesmo de ser precoce,
9 anos menstruando, de onde ela vai retirar a informação? Geralmente da internet, dos colegas, das coleguinhas, e são informações distorcidas. Exatamente. E falando da questão de quando procurar uma ajuda médica, se por um acaso aparecer algum processo infeccioso, a candidíase. Quando é a sintomatologia da candidíase? Ela começa a ter um prurido, né? Que é a coceira. Vai coçar bastante, né? A região perineal, ali a região da vagina, a região do períneo, vai ter bastante prurido e vai ter uma secreção assim esbranquiçada. Para ser uma linguagem assim acessível de conhecimento, é como se fosse um iogurte, um iogurte branco coalhado. É mais ou menos essa característica. Tá? Então, essa secreção esbranquiçada nesse contexto, com um prurido, possivelmente é uma candidíase, tá certo? E uma vaginose bacteriana, ela vai ser uma secreção um pouco amarelada, tem uma aparência mais de um pus, um pouco meio purulenta, mais abundante. Ela não vai ter uma coceira, mas vai ter um desconforto na região perineal, como se fosse algo que tivesse ralado, entendeu? Assim, numa linguagem mais simples, é como se fosse algo que estivesse ardendo, assim, como se tivesse ralado e aí, digamos, jogou uma água e ficou ardendo. Então, é mais ou menos isso a sintomatologia de uma infecção bacteriana para poder procurar uma ajuda médica. Então, eu agradeço pelas suas informações, realmente são muito válidas. É interessante demais a gente sempre ver esse assunto pelo ponto de vista médico mesmo. Então, a gente agradece. Você que trabalha, que é ginecologista, trabalha, com certeza atende muitas meninas. Então, assim, eu até aconselho os pais sempre procurarem uma ginecologista quando a menina começar Ai, que fofo! Vai participar. Vamos deixar, não vamos cortar. Então, assim, eu acho interessante que os pais procurem ajuda médica assim que as meninas começarem a menstruar para ter esse acompanhamento, também esse conhecimento, passar essas informações, né? Exatamente, né? Se os pais eles não se sentem seguros para sanar as dúvidas da filha, então ele deve sim procurar uma ajuda médica para poder orientar melhor quanto a essas questões de cólicas, de sangramento, será se está tendo uma infecção, será se o corrimento é fisiológico, porque uma coisa para tentar também é que, assim, nós mulheres temos corrimento fisiológico, então, assim, nem todo corrimento ele vai ser uma patologia, vai ser uma candidíase ou vai ser uma vaginose. Tem o corrimento fisiológico, entendeu? O corrimento fisiológico, ele é mais branquinho, clarinho, ele não vai ter odor, ele não vai provocar nenhum prurido, nenhuma coceira. Então, assim, se caso tiver uma secreção e ficar um pouco em dúvida se é fisiológico ou não, sempre bom procurar ajuda para poder ajudar. É isso, verdade. Então, eu agradeço demais a sua contribuição. Você atende aqui no Piauí? Eu comecei a atender agora. Já está com 2 vezes que eu atendo. Eu atendi no mês de maio e atendi no mês de julho. E eu estou pretendendo atender agora novamente no mês de agosto. Isso, excelente. Então, as mães que queiram procurar a doutora Janilva Amorim, podem procurar, um excelente profissional, foi muito bem indicada. Obrigada. Então, eu agradeço pelas informações. Você tem página no Instagram? Eu tenho página no Instagram e comecei a fazer essas abordagens agora. Abordagem ginecológica, abordagem obstétrica. Sempre estou lá discutindo algum assunto. Toda semana eu vou discutir um assunto. E vai chegar o dia que eu vou discutir, eu já fiz o planejamento, né? E aí eu já botei essa parte de discutir o fluxo menstrual. Fluxo menstrual normal, na adolescência, na menarque, né? Que é na mulher adulta. E depois na menopausa, eu vou discutir toda essa questão da menstruação. Excelente. Como é o nome da sua página lá? É doutora Janilva Fernandes. Pronto, então a gente vai deixar aqui na descrição para o pessoal seguir. Eu lhe agradeço pelas informações. Ou então, dizer sempre ao pessoal, sigam a doutora Janilva, sigam também o Portal Narrativa, a gente sempre está trazendo conteúdos nesse sentido de informar a população, informar as pessoas sobre temas importantes, que não são tratados aí cotidianamente, né, que a gente precisa dessas informações. Então, obrigada pela sua participação, tenha uma excelente noite
E dê um abraço nessa jovenzinha. É um jovem ou uma jovenzinha que passou É aí? o jovem, é o Batman. Bem característico. Batman, um beijo. Um abraço para você também, tá? Então, assim, obrigada pelas informações. Eu que agradeço, obrigada por chamar para participar e sempre que precisar alguma informação sobre ginecologia e obstetrícia, pode estender o convite que eu estou disponível. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.